E aí, galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal do Dan. E, galera, vou comentar com vocês hoje aqui sobre um vídeo de um canal que eu achei muito, mas muito interessante. Já fica aí a dica pra vocês do canal Bob Curioso. Atualmente esse vídeo tá com 210 mil likes, porém esse vídeo foi postado há 4 anos atrás. Em particular, eu nunca tinha visto esse vídeo aqui e ele apareceu na minha For You ali do YouTube, acho que pelas coisas que eu estava ali procurando da época e tal. E é o seguinte, esse vídeo aqui, ele tá com mais de 8 milhões de visualizações. É um vídeo que tá muito, mas muito bem definido a noção que a juíza teve nesse caso aqui na hora de julgar. Então, assim, eu queria trazer para vocês porque é impactante, cara, essa imagem que foi passada nesse vídeo. O começo do vídeo foi impactante. Eu acho que eu comecei a assistir aqui, ó, eu parei nos 40 segundos ali, porque cara, eu comecei a assistir, falei, pô, deixa eu entender isso aqui e tal. Quando bateu aqueles 40 segundos ali, eu vi que a estrutura do vídeo, a mecânica do que a juíza vai julgar ali, cara, eu preciso compartilhar isso aqui com vocês. E o começo do vídeo é muito impactante. Eu até peço que vocês, nesse começo, prestem muita atenção quando eu despausar aqui o vídeo, porque a pergunta que ela vai fazer pro garoto é impactante demais, até para quem tá muito próximo. Então, assim, talvez esse vídeo possa aí trazer algum tipo de gatilho emocional, caso você seja apegado ali aos seus pais, né? Principalmente ao seu pai. E então já fica aí a recomendação que caso você tenha aí um gatilho emocional, que esse vídeo não seja para você. Mas assim, no meu caso, por exemplo, eu respeito muito meu pai. Eu não tive o meu pai presente ali durante uma boa parte da minha infância, né? E quando o meu pai apareceu ali na minha vida, eu já estava com uma certa idade que eu já entendia das coisas e tal. E assim, ó, eu não vou julgar ele pelas escolhas que ele fez no passado e afins. Acho que cada um tem o seu motivo ali, né? Claro que é meio complicado você deixar o seu filho de lado ali por uma certa quantidade de tempo, mas enfim. No caso desse garoto aqui, aconteceu uma coisa que no meu caso não chegou nem perto de acontecer, pô. O meu pai, ele nunca tocou um dedo na minha mãe, meu pai, ele nunca, pô, acho que ele, se ele pensou, ele nunca pensou alto o suficiente para que os familiares vissem isso e tivessem que intervir, principalmente os filhos, né? Que no caso ali seria eu. Mas enfim, antes, né, de eu sair comentando, porque eu só vi o começo do vídeo, vou soltar aqui e parece que vocês prestem muita atenção, beleza? Então vamos lá. Você matou seu pai. Por quê? Porque ele me batia muito em mim e na minha mãe. Ele batia em você e na sua mãe e o quê? Aí ele tava doidão. Chegava do serviço doidão e me batia. Quero saber se é verdade que você no dia 21 de outubro de 2005, por volta de 1 hora da manhã, teria desferido diversas facadas seu pai, com o inequívoco dolo de matar, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de folhas 24 e seguintes, que foram a causa efetiva de sua morte. O fato foi praticado com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, visto que as facadas foram desferidas quando a vítima estava dormindo. É verdade isso? É, Por quê? porque ele me batia muito em mim e na minha mãe. Ele batia em você e na sua mãe e o quê? Aí ele tava doidão. Chegava do serviço doidão e me batia. Doidão de quê? Cerveja de cachaça. E quando ele batia em você, na sua mãe, ele estava sempre bêbado? Ele estava dormindo quando você matou ele? Tava. Se ele estava dormindo, ele não estava batendo em você nessa hora. Mas ele tinha me batido antes. Tinha batido antes de dormir? Tinha. Nesse dia? Por quê? Porque eu tinha chegado atrasado do colégio. E ele disse que era pra eu chegar na hora certa. Na hora que ele mandava. Você andou faltando às aulas? Não, eu vinha. Cara, eu tenho que comentar uma coisa sobre essa juíza aqui, que eu atualmente não tenho visto muito caso assim dos juízes atualmente ter toda essa leveza, essa tranquilidade para gerir a situação do momento, porque, cara, você escutar
de uma criança, eu vou colocar assim, um jovem ali, né, praticamente. Creio que ele não deve ter ali, eu não pesquisei a fundo sobre o caso, né, mas se vocês souberem aí mais detalhes sobre esse caso, deixa aqui nos comentários a questão do seguinte, a idade do garoto. Porque pelo que parece ali, o garoto ele é menor de idade. Então, assim, independente se ele vai cumprir uma pena de não sei quantos anos ou vai cumprir um regime ali de baixa estatura, né, de baixo tempo, cara, a estrutura, do jeito dessa juíza para poder falar calma, com leveza, sabe? Olha, ele estava dormindo, então ele não estava agredindo você ou a sua mãe nesse momento. E aí ele veio com toda a calma também. Não estava, mas ele tinha feito. Então, o ponto aqui, eu sei que ele é separado e vai causar aqui diversas situações de intriga, seja pro lado daqueles que vão defender ou dos que vão julgar o garoto. Mas um ponto que a gente tem que levantar a questão não é se o garoto tá certo ou se tá errado, mas se naquele momento, naquela visão, se colocando no corpo do garoto ali, na situação dele, o que você teria feito, sabe? Ah, Daniel, mas eu sou uma pessoa calma, tranquila, que apanhei durante anos e tal. Tudo bem, mas eu entendo que as situações elas são levadas baseadas no momento e na circunstância, porque pensa assim, eu não participei, eu não faço a menor ideia de como que seria eu ver, por exemplo, o meu pai agredir a minha mãe, pô. Então assim, ó, como eu nunca presenciei algo do tipo, eu não posso falar pra vocês assim que, poxa, se acontecesse na minha ali, no meu caso, na minha situação, eu iria manter a calma, a paciência, eu não sei, sabe, pô, eu tenho um carinho enorme pela minha mãe e hoje eu não moro mais com ela, mas assim, pô, quando eu morava com a minha mãe, ela era praticamente a minha vida. Eu tinha, sabe, pra mim eu devia tudo pra ela. Foi até uma coisa muito complexa para eu poder me desligar dela ali, pra poder, né, ir morar sozinho, enfim, né, cada um tem as suas situações, mas o ponto aqui é, cara, você se colocando no lugar do garoto, amando seus pais do jeito que você ama, e eu sei que existe aquele amor que, eu amo mais o meu pai do que a minha mãe, ou eu amo os dois por iguais, mas assim, sinto um carinho maior pela minha mãe, ou um carinho maior pelo meu pai. E aí você pensa, você sente carinho pelas duas pessoas, mas uma das pessoas que você sente carinho, ela começa a afetar a sua emoção, o seu emocional, sabe? Por exemplo, você ama ali sua mãe, chega o seu pai, que você também ama, e começa a bater na sua mãe por situações diversas. Ah, porque ele estava bêbado. Ah, porque ele estava drogado, ele estava sob efeito disso, sob efeito daquilo. Tudo bem, mas a circunstância, ela não vai justificar o caso. Pô, então significa que se o meu pai tiver bêbado e ele matar a minha mãe, ele não tem que pagar por isso? Sabe? Tipo, é um assunto, eu sei que é um assunto delicado, principalmente hoje, para se comentar no YouTube. Esse é um assunto que foi falado aí, deve ter sido muito mais comentado há 4 anos atrás, mas eu não fiquei a par dessa situação, então hoje eu gostaria de falar sobre esse caso, né? E trazer para que a gente entre num debate. Então, tá? Deixa aí nos comentários o que que você vê sobre esse caso, qual a situação que você, cara, falou assim, poxa, eu talvez tive a oportunidade de fazer o que esse garoto fez, mas não fiz dessa forma, fiz daquela. E aí, aqui nos comentários, a gente entra em um diálogo e um consenso, de repente, que até pode ajudar essa juventude atual a não tomar decisões que, pô, né, fariam a diferença, por assim dizer. Porque, cara, pensa comigo, a geração atual é uma das gerações que eu vejo que estão fraquejando. Então imagina, o cara, ele na época, há 4 anos atrás, isso aqui ainda era algo novo. Porém, esse vídeo foi postado há 4 anos atrás. Essa matéria pode ser pela qualidade do vídeo, assim, de repente, pode ser até de antes disso, sabe? Pô, deve ser de 6, 7 anos atrás. Então, depois a gente, qualquer coisa, faz um vídeo mais a fundo, com os detalhes do caso e tal. É que não era esse o intuito, né? Era pegar, assistir aqui o vídeo junto com vocês, trazer um debate franco sobre a situação, o jeito que a juíza guiou ali o processo. Enfim, né? Vamos seguir aqui, porque, cara, eu tô até quieto, tô até um pouco mais quieto, não tô tentando evitar comentar e deixar o vídeo rolar, porque o jeito que ela tá fazendo, guiando o processo, pelo menos assim, acalma e conforta, sabe? O coração de quem tá vendo esse julgamento. Não, eu vim a pé, Onde era o colégio? no centro.
Mas aqui eu andei lendo aqui que você andou faltando as aulas, que ele te deu um castigo que você não gostou. Foi isso? Eu tava faltando aula, mas eu tava no colégio jogando bola. E essa faca aí? Onde é que você arrumou essa faca? Era da tua casa? Foi. Quando? E assim, um ponto que eu acho que é interessante a gente frisar é que eu não sei se ele em algum momento negou isso, sabe? Mas durante, pelo menos até aqui, ele não negou. Em nenhum momento ele nega, falando, ah, não, eu não queria fazer o que eu fiz com meu pai. Ah, eu fiz isso, mas eu me arrependo, porque ele era um cara... Ele tá mantendo, talvez ele fale isso durante o vídeo, mas ele tá mantendo a postura do seguinte, eu fiz isso, eu entendo pelo que eu tô vendo na expressão dele. Eu fiz isso, eu entendo que isso é errado, e estou aqui para ser julgado. Não tá se abdicando do que ele fez ou deixou de fazer, sabe? Mas vamos ver, até o final do vídeo tem muita coisa ainda que pode ser frisada aqui. No mesmo dia. No mesmo dia? Quando seu pai já estava dormindo ou quando ele ainda estava acordado? Ele tava dormindo. Aí você foi lá na cozinha, pegou a faca, foi no quarto do teu pai e matou ele. É isso? E a tua mãe estava dormindo do lado dele? Não, minha mãe tava dormindo em cima da laje. Sua mãe estava dormindo em cima da laje? É. Por quê? Porque ela não tava falando com ele. E você? Por que estava acordado uma hora da manhã? Porque eu tava vendo televisão. Quer dizer que você matou a aula que você estava me contando, mas não tem nada a ver com droga, não? Tu nunca usou droga? Já. Que droga? Maconha. Além de maconha, outra droga? Cigarro. Maconha e cigarro? Cocaína, não. Não. Tá arrependido de ter matado teu pai? Tô. Tá sentindo falta dele? Falta não, porque ele não me dava nada. O que ele tinha que te dar e que ele não te dava? Não, um pouco de carinho. Mas ele nem falava comigo. Aqui, pessoal, é o ponto que eu comentei ali atrás, né? Eu não tinha visto ainda, então, né, fiquei às nuvens se ele iria falar estar arrependido ou não. Mas se você vê em seguida a pergunta que a juíza faz é o seguinte, você tá arrependido? E ele diz, sim, tô arrependido. Você está sentindo falta dele? Porque, pelo que eu entendi, é o seguinte, você estar arrependido significa que talvez você não fizesse, né? Porque ali na flor do momento, na fúria, no ódio, ele fez. Beleza, está assumindo. Porém, por que o não estar sentindo falta da pessoa? Porque a pessoa não agregou valores pra ele, pelo que ele entende. Eu sei que vai ter aqueles comentários, talvez, de tipo, ah, mas o garoto, ele tinha casa, ele tinha alimento, ele tinha isso. Eu entendo, né? Cada um vai ter o seu ponto de vista, e eu acho que ponto de vista é individual e cada um tem a sua maneira certa de guiar o processo para cada um. Porque até então, o que faz a justiça, hoje, seja no Brasil ou qualquer país, né, é a instituição ali de juiz. Então, assim, os juízes, eles vão julgar se aquilo é certo ou não, baseado em prova, baseado em, enfim, afins, né? E assim, ó, pelo menos até o momento, eu não vejo nesse garoto aquele ponto de, eu não quero receber a pena por isso, não, todas as perguntas até o momento eu senti serenidade, creio que seja a palavra, assim, ó, fiz, é isso, é aquilo, direto, não, não gaguejou, foi isso, aconteceu dessa forma, eu fazia isso, por conta disso, beleza, então, vamos seguir aí. Mas se eu perguntar a você qual é a lembrança boa que você tem do teu pai, o que você vai me dizer? Nenhum. Que não tem nenhuma lembrança boa de seu pai. É complicado, cara. Pois não, doutor. Excelência, aonde ele atingiu o pai? Aonde você esfaqueou seu pai? Aqui. Que esfaqueou a vítima na região peitoral.
enquanto ele estava esfaqueando, você lembra? O pai chegou a acordar? Chegou a acordar? Sim, senhora. Que enquanto esfaqueava a vítima, este chegou Nossa, a acordar. que Ele relato. continuou esfaqueando, você lembra? Que Ele conseguiu relato reagir pesadíssimo, cara. quando ele acordou? Seu pai? Ele veio pra cima de mim pra me agarrar. Eu cheguei pra trás, ele se apoiou na parede, foi se rastejando e caiu. Que enquanto esfaqueava a vítima, esta acordou e tentou agarrar o representado. E para quem não tá entendendo muito a situação, eles estão fazendo esse relato porque do lado ali, creio que esteja ali uma escrivã ou alguém desse tipo que tá redigindo o depoimento, tá, do jovem. Então, assim, ó, ali creio que seja algum advogado ou algum representante jurídico ali, não sei, de alguma parte, né, que faz as perguntas para que seja de fato descrito, não só por palavras, né, pela gravação ali, mas também de forma formal ali, escrita, que aquele relato aconteceu de acordo com o que o jovem tá falando. Então, acho que de fundo dá até para vocês ouvirem, se colocar, que tem alguém lá de fundo digitando, né? Dá para ouvir as teclas ali, tec, 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 tem alguém redigindo conforme a audiência está sendo conduzida. Mas não tinha mais forças, encostou-se à parede e caiu, arrastando-se na Que parede relato, até cara. o chão. É isso? Sim, senhora. Pois não, doutor. Excelência, eu gostaria de saber, ele falou que apanhava do pai. Com que frequência ele era espancado pelo pai? Todo dia. Que apanhava da vítima diariamente. Mais algum? Então, a testemunha agora. Vira a mãe, né? Seu marido bebia diariamente? Bibi, ele trabalhava numa lojinha de eletrônica até dele, né? O ponto é alugado. Ele surrava a senhora? Batia, ele batia muito nele, de cinto, ele acabou com o cinto todinho. Ele, de quebrar a fivela do cinto. Ele já bateu nesse menino até ele desmaiar? Já, Nossa. Quantas que vezes? relato. várias vezes. Dele desmaiar? Desmaiar. Várias vezes? Não, por 2 vezes ele desmaiou. Assim, só um último ponto aqui, né, antes dela começar e continuar. Por que que eu falo, esse relato é complicado? Porque a gente pega uma geração atual na qual bater no seu próprio filho é crime. E eu entendo, tipo, pô, existem situações que a gente não precisa, de fato, ali, dar um tapinha, seja numa criança ou num adolescente, né? Enfim, legal. De fato, eu entendo que em diversos momentos a fala é o que tem que ser seguido. Só que se a gente pegar a geração anterior, a geração passada, assim, as coisas elas não eram bem resolvidas na fala, porque falar cansava. Então, falei uma vez, falei 2 vezes, falei 3 vezes, o jovem ali, o garoto tal, não respeitava, eu vou chegar e vou surrar ele. Então a gente tem relatos disso. É que esse caso em específico, eu vejo que eles não estão falando desta forma. O pai, pelo que eu entendi, ele não chegava e falava: olha, filho, você fez isso aqui de errado, pô, segue por esse caminho aqui que é o certo. E aí o filho fazia errado baseado no que ele falava. Não, era assim, ele chegava, já tava mal ali e tal, batia no filho, ou batia na esposa. Por quê? Porque ele tava mal. Ele chegou bêbado, ele chegou drogado, ele chegou, enfim, né? Só quem de fato passou ali vai saber detalhar, e creio que agora ela vai dar alguns detalhes ali, mas é isso que eu queria frisar, que senão vai ter aquelas pessoas que falam: Daniel, mas o filho ele tem que saber apanhar, que não... Pô, pessoal, assim, vamos ser transparentes. Eu sei que a geração mudou, então hoje é tudo aquela coisa, aquela frescurada de não pode bater, não pode fazer. Eu entendo, até porque, pô, se você bate no seu filho para educá-lo, significa que você não está educando, você está traumatizando. Porém, eu vou ser franco, eu já tomei, sim, umas cintadas, né, algumas vezes, e assim, talvez naquele momento eu não entendesse a lógica, mas hoje eu entendo que aquilo era para um bem maior na cabeça da minha mãe ali. E, cara, eu não olho para ela e falo assim: nossa, minha mãe era um monstro. A minha mãe. Não. Eu entendo que naquele momento, naquela situação, se tivesse sido comigo, eu teria feito o mesmo. Só que hoje eu não posso fazer o mesmo. Porque hoje mudou-se a geração, mudou-se o jeito de educar ou transformar a vida dos meus filhos. Então, se esse relato acontece nos dias de hoje, primeiro, que o garoto ele já estava inocentado.
Não porque o garoto ele fez o certo, o pai dele batia, que o pai dele era ruim, era um monstro, tá, e já era, aqui já tava. Porém, na época que isso aconteceu, eu creio que tiveram que trazer relatos e comprovar que o garoto ele fez aquilo por um instinto, vou até colocar assim, um instinto de sobrevivência da vida dele e da mãe dele, sabe? E colocando na ponta da régua quem era mais valioso naquele momento. E, cara, é muito delicado esse assunto. Eu até agora, pô, me emociono com essa questão de ter que comentar um assunto desse tipo, que eu tenho certeza que não aconteceu agora, recente. Mas hoje há relatos do oposto. Cara, eu sei que existem pais que não suportam filhos no dia de hoje. E eu sei que existem filhos que não suportam a cara do pai. Então, antes do pai fazer qualquer coisa ali, pelo garoto ou pela mocinha ali achar que o pai não deveria falar da forma que falou, educar da forma que tá tentando educar, eles vão lá e fazem besteira. Enfim, é algumas visões, alguns pontos. Você não é obrigado a concordar com a minha visão, mas alguns pontos que eu achei interessante a gente frisar aqui, porque o jeito que essa doutora tá guiando essa audiência, pô, pra mim tá de uma forma leve, mesmo que o acontecido e a situação tenha sido gravíssima, cara. Porque ele pediu para me levar ele pro Souza Aguiar, e eu falei, como é que eu vou chegar no Souza Aguiar, o que que a Ruge médico vai falar para mim? A senhora se sente aliviada? Não. A senhora sente falta do seu marido? Não, eu sinto... Eu não me conformo com a situação que ele me deixou. Remorso, né? Que eu acho que eu não merecia passar por tudo isso. Que situação, né? O marido... A senhora não se conforma do seu filho ter matado o pai? Poxa, eu não me conformo porque eu acho que foi ele que causou tudo isso. Porque ele não deu amor. Olha que situação. E agora? Agora eu não sei, tá na mão do Senhor. Excelência, ela chegou a procurar auxílio da Delegacia de Atendimento à Mulher ou chegou a procurar auxílio de vizinhos? Aqui eu acho que, pelo que eu entendi, das pessoas que estão ali, esse rapaz deve ser um advogado. O outro que também fez uma outra pergunta pro jovem ali que beneficiava ele, né, que favorecia ele em um termo que ele precisava falar, deve ser o advogado do réu, né, que seria o garoto. E não sei se esse aqui é o advogado contra o réu, né, para poder subjugá-lo ali, não sei. Porque as perguntas que ele faz é mais objetivas no termo do pai, né? Em tomar-se uma justiça ao lado do pai. Enquanto o outro fez uma pergunta mais técnica ali para subjugar e trazer um favorecimento maior para o menino, né? Então, eu creio que no caso esse aqui seja não somente um representante, mas um advogado da parte oposta, né? O réu ali. A senhora, enquanto era surrada, apanhava, procurou auxílio da Delegacia de Mulheres? Não. Ou pediu alguma vez socorro a seus vizinhos? Não, ele batia só na minha cabeça e no ouvido. Dava soco assim no pé do ouvido. Pois não, doutor. Excelência, apesar de todo o ocorrido, a testemunha ainda ama ele como um filho? A senhora ama ele como filho? Ah, é meu filho. Que ama o representado como filho? Só isso, Excelência. Eu vou te falar uma coisa. O resto da tua vida você vai lembrar que você esfaqueou teu pai. Se você devia efetivamente fazer isso ou não, eu vou deixar essa pergunta com a tua consciência. Agora, aqui você está respondendo por um homicídio, um fato análogo a um homicídio, e o que é pior do teu pai. Eu não estava dentro da tua casa para saber o que estava acontecendo lá. Mas você vai ficar marcado por isso. Qualquer que seja a decisão que eu venha tomar aqui, essa marca vai ficar em você. E isso, por mais que você, apesar de arrependido, se sinta aliviado de não ter mais alguém te surrando, não tem como apagar. Pois não, doutor? Excelência, tendo em vista todo o relatado aqui, se percebe que ocorreu a inexigibilidade de conduta adversa, ou seja, qualquer pessoa numa situação dessa seria suscetível à prática de um ato desse sem a possibilidade de ser censurado. Por isso, deve ser concedida a liberdade provisória ao adolescente e a inserção no tratamento psicológico.
Não, eu concordo com o senhor em relação à medida que deve ser tomada. também Agora, em sim, relação ao fundamento jurídico, Por enquanto ainda, eu pois acho que a gente ainda eu precisa acho buscar um pouco mais de elementos. Eu acho prematuro querer agora se apegar a esse, especificamente a esse fundamento jurídico. Eu opinaria pela liberdade assistida provisória, submetendo a tratamento psicológico, mas aí nós marcaremos uma audiência para... As outras testemunhas não sei se serão tão importantes, mas eu acho que a gente poderia incluir a oitiva do outro irmão dele. Então vamos lá, ele fica em liberdade assistida provisória. Você vai sair do Padre Severino amanhã. Agora eu não quero te ver em baile funk. Metido em... Nem nesses negócios de fliperama, onde tem esses bandidinhos que tem um monte de droga, não. Porque eu acho que já chega pra você, não chega? Já chega. Certo? Certo. E a situação já não é boa, tem que fazer um esforço pra ela melhorar e não pra ela piorar ainda mais. Estamos entendidos? Sim, senhora. Então você tá dispensado. Tenha uma boa tarde, Alexandre. Bom, o vídeo acaba aqui, né? Não vou nem soltar, porque já vem um anúncio aqui. Assim, pessoal, cara, esse vídeo aqui, ele me trouxe algumas reflexões até, né? Porque eu sei que de geração em geração a gente vem sendo instruído pela geração anterior, sabe? E o que me dá, assim, uma angústia é para as gerações futuras. Porque eu imagino o seguinte, eu tenho hoje, carrego comigo a marca, como ela disse que o garoto, ele carregou ali, ele está carregando, se ainda, né, não sei a época do vídeo, mas se ainda estiver bem hoje, está carregando até hoje a marca de ter feito isso com o seu próprio pai, sabe? E hoje nós carregamos todo o processo do que os nossos pais fizeram no passado. E eu falo isso porque assim, pô, tem muita gente que o pai passou lá a necessidade a vida toda, e aí ele olha o filho e fala assim, olha, porque eu passei necessidade a vida toda, você tem que passar necessidade a vida toda, e enfim, é assim que tem que ser, porque, não, vamos pegar gerações em que não acontece dessa forma. Hoje eu vou ser direto com vocês aqui. Eu presencio muito essa coisa de, não, eu construí algo, eu deixo algo pro meu filho. Se o seu filho não construiu nada, o que ele vai fazer com o bem que você construiu? Ah, não, mas aí eu vou instruir, eu vou guiar. Acaba acontecendo o quê? Briga entre irmãos, irmão fazendo coisas, né, assim, com os próprios pais para poder ficar ali com o bem. Mil e uma coisas. Eu acho que já chega de comentar sobre isso, porque foi um assunto bem delicado e muito marcante. E eu vou deixar aqui aberto para vocês os comentários, para vocês citarem, de repente, um relato de vocês e colocar aí à frente a opinião de cada um, para a gente poder entrar em um melhor consenso. Claro, sempre respeitando a opinião do outro. Bom, pessoal, esse aqui é o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Cara, eu tenho que pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal para que os meus próximos vídeos cheguem para você com uma maior eficiência. Estamos começando com o canal agora. E, enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E, assim, não tenho muito o que falar. É isso. Valeu, é nóis.